gente, vamos começar. Já deram alguns minutinhos aí, né? Vamos começar o que interessa, na verdade, né? Olá, Viviane, bom demais ter aqui também. Ó, é o seguinte, eu tô aqui com a minha colinha, porque não tem jeito, né, de não ter a colinha para poder né, me orientar aqui e falar um pouco para vocês. Eu vou tentar resumir, eu vou tentar ser mais objetiva, mas eu quero muito que, né, se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar, porque esse tema, gente, é um tema que tem muito o que falar. Não é um tema que a gente consegue falar tão assim, com tanto pouco tempo, sabe? Tem a questão do TDAH na vida adulta, na adolescência, enfim, tem N situações que a gente pode explorar o TDAH. Mas eu trouxe aqui o básico, que é o que é muito importante para vocês, tá? E até uma reflexão. Porque o que acontece? Hoje em dia a gente ouve muito falar sobre TDAH, a gente tem muito um hiperdiagnóstico, né, de TDAH. Isso é muito preocupante, porque até onde existe a questão de hiperatividade versus TDAH? Vocês sabiam que tem uma diferença aí? Vou explicar para vocês, olha. A hiperatividade é um comportamento. A hiperatividade é um jeito de se comportar. Tem pessoas que são mais tranquilas, né? Tem pessoas que são mais agitadas. A hiperatividade, ela pode fazer parte do organismo da pessoa. A hiperatividade, ela pode ser algo que é o jeito de ser da pessoa, não necessariamente que a pessoa tenha TDAH. Vocês já perceberam que existem pessoas que são mais agitadas, pessoas que não toleram tantas coisas, né? Nem por isso essas pessoas têm o TDAH, tá, gente? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes, e no nosso sistema, a gente acaba rotulando muitas crianças que são mais agitadas. A criança agitada, ela tem toda uma necessidade que a gente tem que atender. E também a criança que é um pouquinho mais quieta, tem toda uma necessidade que a gente tem que atender, né? Ambos os casos são casos que precisam ser observados, estimulados, enfim, né? Então, o que me preocupa é esse hiperdiagnóstico de TDAH, porque o que acontece? Quando a gente diagnostica muito, né? Quando a gente manda para o médico e tudo é TDAH, normalmente não entra com uma terapia comportamental, entra já com um medicamento. E aí também eu reflito, será até quando esse medicamento é benéfico, até quando é realmente necessário, né? Então vamos lá, vamos falar sobre hiperatividade primeiro, tá bom? Depois eu vou finalizar falando sobre o TDAH. A hiperatividade é uma característica de pessoas agitadas. Vocês já ouviram falar, esse menino é hiperativo. Por quê? É uma hiperação, entenderam? Hiperativo é uma pessoa ativa, uma pessoa que faz, que se movimenta, né? Que não que ela não tenha sossego de ficar tranquila vendo um filme, não é isso, mas ela prefere estar em movimento do que estar fazendo alguma outra coisa que seja mais tranquilo. Então, isso é o significado de hiperatividade, é uma pessoa ativa. Olá pro pessoal que tá chegando aí, fiquem à vontade para fazer pergunta, tá, gente? Então, hoje, se a gente for olhar o nosso contexto, o nosso mundo, em comparação com antigamente, pensa como que era antigamente, Antigamente as crianças elas tinham espaço, na verdade elas podiam correr, elas podiam brincar, elas podiam ir para a rua andar de bicicleta, elas podiam liberar toda essa energia que elas tinham, né? E hoje como que funciona? É o confinamento que a gente está vivendo, né? Mas tirando essa questão de coronavírus e tal, a gente tem muito medo, às vezes, de deixar o menino na rua. Não existe mais aquelas brincadeiras de rua, onde o menino, ele extravasa a sua energia. Então, muitas crianças, elas vão acumulando uma energia. Uma outra questão também é a alimentação. Porque antigamente, se comia besteira, mas queimava aquela energia ali, não é?
nós temos alimentos que são muito ricos, muito energéticos. Então, por exemplo, se a criança ela utiliza desses alimentos que são muito energéticos e elas não queimam, não liberam essa energia, como que fica esse comportamento? Esse comportamento vai ficar agitado também, né? Normalmente, quando eu recebo uma criança agitada, eu já sento com a mãe e procuro conversar sobre essa questão da alimentação, sabe? Procurar alimentos mais calmantes, chás, né? Maracujá, suco de maracujá, enfim. Existem alimentos que trazem mais relaxamento para o corpo. Então, a gente procura sempre focar nessa questão também do alimento que faz muita diferença, né? Quando a criança ela bebe muito refrigerante, o açúcar agita a criança. Então, a gente precisa pensar sobre essa questão de alimento, porque tem crianças, gente, que não tem onde brincar, não tem onde correr, né? Ficam mais dentro de casa. Consomem muito esse tipo de alimento, muito açúcar, muito refrigerante, muito carboidrato, enfim, né? Muita comida que não é comida, né? Que são essas comidas aí que são de fast food, né? E tudo mais. Então, o que vai acontecer? Ela vai ficar agitada e esse comportamento ele vai ser alterado dentro de casa. Ela vai pular, ela vai ficar, né, ansiosa e por aí vai. Então, às vezes esse comportamento com o tratamento certo, né, com a alimentação, às vezes com a prática de algum esporte, essa criança deixa de ser agitada. Essa criança, ela começa a ter um comportamento mais aceitável, entendeu? Então, assim, se com a intervenção o comportamento melhora, a gente tem que pensar se realmente é TDAH. De repente, são N fatores que estão fazendo com que essa criança fique agitada, mas não necessariamente seja o TDAH, ok? Tá dando para entender, né, gente? O que é essa questão da hiperatividade, tá? Por que eu tô explicando isso? Porque não necessariamente a pessoa com TDAH, ela vai ter hiperatividade. No final também eu vou explicar isso para vocês melhor, tá bom? Então vamos lá. Um outro ponto muito importante. Às vezes, essas crianças, elas são muito espertas, muito inteligentes. Eu recebi semana atrasada, não lembro mais. Antes da gente parar de vez. Eu recebi no consultório uma criança assim, que era agitada, que a escola, né, me proporcionou aí um relatório de uma criança muito agitada, que não dava conta de produzir e tal. E a gente avaliando essa criança, o que eu percebi? Eu percebi que a sala de aula, os meninos, essa turma é uma turma onde os meninos estão muito atrasados. E tudo que está sendo proposto para essa turma, essa criança já sabe, essa criança está além. Então, o que está acontecendo? Essa criança começou a ficar desinteressada. E o desinteresse estava ocasionando essa agitação na sala. Então, nesses casos, modificações na própria sala de aula podem ajudar a reduzir essa agitação, essa hiperatividade, esse comportamento agitado, tá bom? Então, por exemplo, algumas orientações que eu dei. Questão de colocar essa criança para poder fazer atividades que estejam dentro do nível de aprendizagem dela, que está além, né? Então, fazer essas adaptações às atividades. Aproveitar essa criança estando além para poder ajudar os outros colegas, colocar, por exemplo, para fazer monitoria, para ali contribuir. Terminou de fazer atividade, Joãozinho? Terminei. Então agora você vai poder ajudar o seu colega, vamos lá. Porque a criança, ela não pode ficar ociosa. Uma criança mais agitada, ela precisa de ter algo para fazer sempre. A rotina da sala de aula também é muito importante. Então, com essas adaptações, consequentemente, a agitação vai ser reduzida. E o desinteresse na sala de aula pode acarretar esses outros comportamentos, esse comportamento agitado. Entendem? Então, é muito importante que a gente observe essas coisas, porque
às vezes, esses meninos são muito medicados e às vezes não tem nem necessidade, né, do medicamento. Vamos falar agora sobre o TDAH. Para ser TDAH, gente, existem vários testes que são realizados, vários protocolos que têm que ser preenchidos. Então, Priscila, quais são esses testes? Quem é o profissional que faz essa avaliação? Bom, o neuropsicopedagogo faz, mas eu gosto muito, gente, do teste neuropsicológico. O neuropsicólogo, ele tem os testes padronizados que eles medem o nível de atenção. Então, por exemplo, porque todos nós, existe um padrão de atenção que todas as pessoas têm que ter, tá bom? De acordo com a sua faixa etária. Então, por exemplo, um menino de 14 anos precisa alcançar um score, uma nota tal no teste tal, entendeu? Então, existem esses testes. E o teste neuropsicológico, ele é muito completo nesse sentido, porque ele avalia a atenção, as atenções, porque a atenção não é uma atenção só, é uma atenção concentrada, alternada, compartilhada. Então, assim, o teste neuropsicológico é um aliado muito forte para o diagnóstico de TDAH. O TDAH, então, eu vou colocar aqui algumas características, alguns sintomas para vocês, tá? Impulsividade, agir sem pensar. Sabe aquela criança que age e depois pensa? Né? Vão pensar aí no dia a dia, né? Se vocês tiverem alguma criança com essas características, né, depois vocês podem compartilhar comigo, tá? O agir sem pensar. Essas crianças, as pessoas com TDAH, né? Porque o TDAH acompanha a gente até a fase adulta, tá, gente? O que acontece? Essas pessoas, elas têm dificuldade com o controle inibitório, que é uma das funções executivas. Então, o controle inibitório faz com que a gente pense para agir, tá bom? A pessoa que tem TDAH, ela tem dificuldade no controle inibitório. Então, ela é impulsiva. Ela é um rompante, ela faz para depois pensar. Muitas crianças, às vezes, fazem e depois que pensa, fala, ai, me desculpa, tia. Já aconteceu isso com vocês? Eu não devia ter feito, não devia ter falado assim. Ou seja, essas crianças, elas são tidas como mal educadas por conta dessa impulsividade. Mas elas, a gente vê a questão da educação da família após o rompante, porque essas crianças costumam pedir desculpa, sabe? Reconhecer, eu fiz sem pensar, na hora que eu assustei eu já tinha feito, tia, desculpa. Então essas coisas, ei, Glaura, bom ter você aqui, amor. Então, assim, é muito importante entender essa questão da impulsividade, tá bom? Agitação motora. Crianças dentro do TDAH, elas têm muita dificuldade com o controle inibitório e tendo dificuldade com o controle inibitório, elas vão ter muito comportamento de autorregulação. Então, por exemplo, a criança com TDAH, ela costuma ficar batendo o pé, ou ficar fazendo assim, ou fazer assim, ou fazer assim, ou pegar o lápis e ficar mexendo no lápis, ou movimentar o corpo, sabe? Esse comportamento de autorregulação é um comportamento muito visível em crianças que têm TDAH, né? Até pessoas mais velhas, né? Eu costumo conversar assim, que na hora que a pessoa começa a bater o pé, eu já observo assim, a pessoa tá batendo o pé, tem alguma coisa aí. Por quê? Porque a pessoa, para se concentrar no que está acontecendo, para entender o que está acontecendo e para concentrar na conversa, ela precisa de ter esse movimento, o corpo precisa de ter esse movimento. Então, crianças que sobem, esses comportamentos, eles são comportamentos que têm o mesmo objetivo das estereotipias, né? Que é uma estereotipia, tá? É uma estereotipia, sim. Só que o objetivo dessa estereotipia é a autorregulação, tá? Então, o que acontece? Como que seria essa agitação motora? Crianças que correm muito, levantam
por exemplo, não conseguem ficar muito tempo sentadas na carteira e você percebe assim que não tá nelas, que não é porque é uma criança que é desobediente, é porque ela realmente não consegue ficar muito tempo sentada na cadeira. Sobem nos lugares, sabe aquelas crianças que, nosso Deus, mas ela, além dela correr, ela ainda quer subir, entendeu? Crianças normalmente que têm comorbidade com autismo têm esse comportamento de querer subir muito nos lugares, tá? Mexe muitas pernas, mudam de posição o tempo todo. Então, assim, são movimentos motores, é uma agitação motora que elas não dão conta de segurar. Tá vendo que é diferente do comportamento hiperativo, do comportamento de uma criança simplesmente agitada? Porque uma criança agitada, ela não vai, ela tem domínio do corpo. Uma criança com TDAH, ela vai ter uma dificuldade muito grande nesse domínio. A Glória tá falando isso mesmo, ela mexe com os colegas, ela dá conta de tudo que está acontecendo ao seu redor, entende? Então, realmente taxadas de indisciplinadas, rebeldes, desobedientes, mal educadas, né? Então, é muito importante, quando você pensar no seu aluno assim, nossa, o meu aluno é assim, ele é mal educado, não sei o que, não sei o que. Começa a observar esses comportamentos. Será que não tem esses comportamentos por trás? Porque se tiver um comportamento assim, já é um motivo de você pedir, né? Faz um relatório, se você é professor, e encaminha para um profissional especializado para poder fazer uma avaliação mais, né, a fundo nessa questão, tá bom? Bom, vendo a minha colinha aqui, crianças que sempre se machucam. Os machucados, os acidentes são muito recorrentes, eles sempre estão acontecendo. Por quê? Porque a criança, às vezes, ela, pela impulsividade, pela agitação, ela vai se arranhar, ela vai correr, vai se ferir, né? Então é muito importante que... Eu tô sem óculos, eu tô tentando ler. Ô, gente. Então é isso. Essas crianças, elas ficam muito machucadas, elas ficam muito expostas a situações, tá? Então, crianças que se machucam muito... O meu, por exemplo, sempre tá com roxo. Sempre, eu nunca sei onde que ele machucou. Nossa, dá até um aperto no coração, gente. É muito assim, é muito ruim nesse sentido, porque, né, você sempre tem que ver o que que tá acontecendo e essa criança sempre tá machucada. Aí entra a questão da atenção. Obrigada, Flor. A dificuldade em manter a atenção. Essas crianças, elas mudam o foco muito rápido. Elas sempre modificam o que elas estão fazendo. Então, por exemplo, começa a fazer alguma coisa, ela não dá sequência naquilo que ela faz. Ela já quer fazer outra coisa. Ela enjoa muito rápido das atividades, das propostas que a gente põe para ela. Então, às vezes, quando a gente recebe no consultório mesmo uma criança com TDAH, principalmente quando é muito imatura essa criança, eu separo, para uma sessão de 50 minutos, eu separo uns 20 jogos, umas 20 atividades, porque eu sei que, mesmo que a gente não faça tudo, ela não dá conta de permanecer numa atividade por muito tempo. Ela sempre vai ter, parece que aquela ansiedade de querer mudar a atividade. Então, como que o tratamento? Depois eu vou falar sobre o tratamento, mas como eu já estou falando na questão do consultório, o que acontece? A gente trabalha muita atenção. A gente trabalha muitas atividades onde ela precisa esforçar um pouquinho para manter a atenção, para fazer essas sinapses acontecerem aí. E esse cérebro, ele dá conta de manter uma atenção por mais tempo. Atenção partilhada, sim. Tanto a atenção partilhada, claro, como a atenção concentrada, sustentada. Eu, particularmente, vejo que a atenção sustentada, quando a gente começa a fazer intervenção, eu acho que é o ponto principal. Porque se ela conseguir manter a atenção por mais tempo numa atividade, vai trazer vários outros ganhos para ela, né? Porque o que acontece? A gente tem que pensar o que é funcional. Ela precisa de manter a atenção na sala de aula,
fazendo atividade em casa, nas tarefas. Então, a atenção, manter a atenção numa atividade vai melhorar a qualidade de vida dela. Então, é onde eu procuro fazer uma intervenção mais focada nesse sentido, né? Falta de paciência. Às vezes, essas crianças, elas podem... a gente pode perceber como uma criança impaciente. Como uma criança que você começa a falar e ela já quer terminar o que você está falando. Não tem paciência de esperar você falar. Não tem paciência de esperar você falar para corresponder, para responder aquilo que você está falando. E não tem paciência com pessoas mais lentas. Eu tenho uma amiga que eu sei que ela se esforça para me ouvir, porque eu falo assim, mais devagar, né? E eu sei que ela se esforça para dar conta de finalizar o que eu falo, porque ela já sabe às vezes o que eu quero falar e ela quer agilizar esse processo. Então é muito importante que... É mesmo, Viviane? Então, vamos conversar sobre ele depois, hein? Então, o que acontece? Essas crianças, elas têm essa dificuldade. Dificuldade na memória. Priscila, meu menino não está aprendendo. Priscila, meu menino, ele está tendo muita dificuldade na escola, porque a gente fala e ele não absorve, você já ouviu, né, aquele caso de relatório que a gente recebe, não retém a aprendizagem, ele não assimila a aprendizagem. Pois então, gente, a atenção é a porta de entrada para a aprendizagem. Sem a atenção, a gente não aprende, porque para você ouvir o que eu estou te falando, você precisa ter atenção em mim, não é verdade? Esse meio, né, é como se fosse um cano enorme, onde passa essa água. Se esse cano é pequeno, se esse cano é estreito, ele vai passar uma quantidade menor de água, não é verdade? Então, a atenção é um fator muito importante para que a criança aprenda. A consequência de uma criança que tem o TDAH, eu até coloquei aqui, diz respeito à aprendizagem. Por quê? Porque às vezes essa criança, por ter essa porta de entrada muito pequena, a aprendizagem ela vai ser muito paulatina, ela vai ser inconstante, porque ela não está conseguindo manter o foco atencional. Então, assim, às vezes a criança ela não tem problema cognitivo, ela é até inteligente, às vezes além, mas por conta da dificuldade na atenção, ela não consegue assimilar e associar a aprendizagem, porque ela não mantém a atenção, ela não ouve o que o professor está falando, ela está sempre no mundo da lua. Como que você vai aprender se você não está me ouvindo? Entende? Então, a aprendizagem ela fica comprometida, não porque a criança ela tem algum déficit cognitivo, nada disso, mas ela fica comprometida porque ela não consegue manter a atenção e aí ela não recebe essa informação, ok? Uma outra questão, gente, é o isolamento social. Às vezes a gente pensa assim, é um menino bacana, é um menino esperto, é um menino inteligente, mas por ele ter essas características de impulsividade, de não ter a paciência, ele não consegue manter relacionamentos. E isso, quando a gente vai ver lá na vida adulta, é uma questão muito séria, sabe? Então, às vezes, dependendo do nível aí desses sintomas, as crianças elas ficam em isolamento. E aí, elas começam a ter comportamentos inadequados, de agressividade, né? Que não fazem parte do diagnóstico, não. Mas pode ser uma consequência. Por quê? Porque, se eu não tenho um amigo... Tem crianças que pensam assim, que ficam revoltadas porque os meninos não querem ele por perto, porque ele é um menino impulsivo, porque as brincadeiras são impulsivas, porque, né, pode machucar os outros colegas. Então, o isolamento social é também um fator muito importante que eu me preocupo muito, porque além de toda essa questão, é uma questão para a vida, né? O isolamento social ele pode trazer uma depressão futura, né? Pode
trazer outros quadros aí, né, que vão atrapalhar, né, a vida funcional dessa pessoa, tá? Dificuldade em realizar atividades simples, como atividades no dia a dia, domiciliar, atividade de fazer uma tarefa em casa. Por exemplo, a mãe pede assim: Joãozinho, pega a sua roupa, coloca dentro do guarda-roupa, pega o sapato e coloca embaixo da cama, digamos assim. Na hora que o Joãozinho tá pensando na roupa, onde que é mesmo que eu tenho que colocar a roupa, ele volta lá para a mãe e pergunta: mas mãe, onde é que eu tenho que colocar essa roupa mesmo? Por quê? Porque a atenção dele, ele fugiu, ele não conseguiu manter essa atenção. Então, nas atividades do dia a dia, em casa, elas também vão ter muita dificuldade, porque elas não vão conseguir dar conta de comandos duplos, comandos triplos. Deixa eu dar uma lidinha aqui no que o pessoal tá falando aqui, gente. Olha, essa questão de atenção se aplica a criança com PC também? Bom, sim, Adriana, sim, porque a criança com paralisia cerebral, né, que seria o caso, ela vai ter uma dificuldade maior na compreensão e também na atenção focada, sabe? Ela pode ter prejuízo nessa questão da atenção. E os prejuízos que ela tiver vão resultar em outros prejuízos, tá? Então, cada caso é um caso. A gente tem que avaliar, por exemplo, esse caso. Mas tendo se você perceber essas características na sua criança, né? Porque a gente entende assim que você já deve estar tendo contato com uma criança dessa, né? Observe essas características e procura trabalhar atividades que estimulem a atenção dessa sua criança, tá? Porque o cérebro, ele pode realizar as sinapses aí, quanto mais cedo, melhor. Então procura focar algum tipo de trabalho que você estimule essa criança a desenvolver mais essa atenção, tá bom? E a questão da atenção, ela pode ter comorbidade com vários outros transtornos, com autismo, enfim, com dislexia, com vários outros transtornos. Então, é muito importante avaliar cada caso, mas ele pode ter sim, tá bom? Glaura, pensa que a atenção do professor para mediar as relações é fundamental. Isso. Que bom, porque eu pensei em falar isso e dispensei depois, Glaura. O professor é peça-chave, é fundamental nesse processo, porque ele é o adulto ali que vai mediar as inter-relações. Então, se você é professor e você percebe que essa criança ela começa a ficar mais isolada, que essa criança ela não tem amizade, a gente tem que focar nisso, começar a trabalhar com uma dinâmica, fazer a conscientização dos colegas, procurar, por exemplo, eu como professor, eu procuro levantar os pontos positivos de cada criança. Eu já trabalhei com criança dentro do TDAH na sala de aula. Então, eu procurava levantar a autoestima dessa criança com coisas que ela era boa. Então, por exemplo, esse menino, ele era muito bom de leitura. Então, vamos ler um livro aqui na frente para mim. Olha, gente, como é que ele está lendo bem. Por quê? Porque o comportamento inadequado, as dificuldades, elas tendem a sobressair ao que ele tem de bom. E a gente não pode fazer isso, né? Deixar isso acontecer. Isso serve para toda criança. Toda criança que tem alguma dificuldade, ela tem alguma coisa boa. Então, é importante a gente ensinar até os colegas a valorizar isso que é bom, o que essa criança tem de bom, né? Porque aí eles vão saber conviver com as diferenças e saber também receber essa diferença desse coleguinha, né? Infelizmente, muitos profissionais não fazem essa intervenção, deixando ainda mais taxado a criança com TDAH. Exatamente, Glaura. Porque o que acontece? Como que eu posso fazer isso na sala de aula, Priscila? Por exemplo, começa a dar comandos mais específicos no sentido de pessoal, agora vamos fazer isso. E aí focar naquilo ali que você quer que seja feito. E se certificar de que o seu aluno que tem dificuldade na atenção
deu conta de fazer. Normalmente, como são muitos alunos, o tempo passa muito rápido, o professor acaba falando assim, o que as pessoas não estão conseguindo. Por exemplo, você não copiou até agora. Você não conseguiu cortar a sua atividade direito. Então, a postura bacana do professor é refletir nesse sentido e procurar tirar essa ênfase que se dá onde não acontece, onde não está legal, e trazer para onde está legal. Entenderam? Então, por exemplo, nossa, que bacana, você conseguiu isso. Nossa, parabéns, sua leitura tá muito linda. Porque essa autoestima, gente, é importante pra gente, quanto mais para as crianças, né? E à medida que esse trabalho vai sendo feito, você gera ali um clima harmonioso, um clima gostoso, né? Tanto para o menino que está sendo incluído, tanto para os outros meninos também, porque se você é esse modelo de adulto para eles naquele momento e você tem esse comportamento de incluir, é lógico, gente, que lidar com criança com TDAH não é fácil, né? Você tem que estipular os limites muito bem estipulados. Uma outra coisa bacana é trabalhar com recompensa, sabe? Priscila, mas eu vou fazer troca com o menino? Não. Mas o menino, ele tem que ser estimulado a fazer aquilo que ele precisa fazer. Então, você pode combinar recompensas, sabe? Gente, vamos fazer essa atividade que depois a gente vai lá para a biblioteca. A biblioteca pode ser uma recompensa, entendeu? E por aí vai. Bom... eu tive uma questão de um menino que tinha muita dificuldade de parar em casa, realizar as atividades e estar junto da família, por exemplo, para ver um filme. O menino não conseguia ver o filme, o menino ficava agitado, ficava inquieto, ele não conseguia parar para ver um filme e isso trazia muito sofrimento para a família. Nesses casos, gente, quando é um diagnóstico fechado por uma equipe multiprofissional, foi realizada a avaliação direitinho, como que é o tratamento? Aí é onde eu vou entrar no tratamento. Nesses casos, é necessário, né, realizar o tratamento com medicamento, o tratamento psiquiátrico, com psiquiatra infantil ou neuropediatra infantil. Por quê? Porque é uma questão de uma forma diferente desse cérebro se comportar. Entende? O cérebro da pessoa com TDAH não é um cérebro, é um cérebro que funciona de uma forma diferente se comparado a uma pessoa típica, uma pessoa que não tem TDAH, tá? Quando a gente entende que não uma questão de problema, mas é uma forma diferente desse cérebro funcionar, o que vai acontecer? A gente vai começar a entender que nós precisamos dar o suporte diferente para cada jeito do cérebro, de cada um que funciona. Tipo assim, cada um funciona de um jeito. Então, nós precisamos saber como agir em cada caso. Vocês estão me entendendo? Porque às vezes a gente, o professor, a sociedade, eu não estou falando professor porque o professor, eu sou professora e eu entendo que o professor ele procura fazer de tudo pelo aluno, né? Às vezes falta informação, às vezes falta estudo, né? No sentido assim de saber como que funciona esse cérebro, para saber como intervir, sabe? Mas o professor que ele procura essa informação, ele consegue lidar com essas diferenças, porque são diferenças de funcionamento cerebral, entenderam? Então, falando sobre a questão do tratamento, né? Eu ia falar sobre isso, que esse menino, depois que ele começou a fazer o tratamento, a tomar o medicamento, a vida deles melhoraram demais, a vida dessa família. Nossa, Priscila, agora a gente consegue sentar para ver um filme junto, agora a gente consegue ter um momento de família, entende? Então, às vezes, as famílias, elas têm uma resistência ao tratamento, ao medicamento, mas é uma resistência que eu costumo falar, gente, para o melhor do seu filho, sabe? É para melhor qualidade de vida de vocês.
Então vale a pena procurar o tratamento. Então o tratamento ele pode ser medicamentoso. Tem até alguns médicos que sugerem tratamentos alternativos, com homeopatia, tem alguns médicos que estão aí trabalhando nessa linha, sabe? Florais, porque às vezes a criança é muito pequenininha e aí os médicos não querem medicar, né? Depende muito da idade da criança também para ter esse tratamento com medicamento, né? Então tem toda uma linha aí de tratamento alternativo também. E tem a questão da alimentação, que na minha opinião é fundamental. Lá em casa eu vejo a diferença de quando o meu menino mais novo come um doce, que às vezes vai para casa de alguém, ou às vezes alguém chega lá em casa e leva bala, pirulito. A diferença no comportamento dele é gritante. Ele fica muito mais agitado. O açúcar agita ele muito. Então, açúcar, o carboidrato, esses alimentos que já agitam uma criança típica. Agora, uma criança que tem já uma agitação ali, uma energia para queimar nesse organismo, é muito mais difícil para essas crianças, sabe? Então, essa questão da alimentação eu vejo como fundamental. Lá em casa eu consegui muita coisa através da nutrição, da alimentação. E a questão da terapia. O mais indicado nesse caso é a terapia comportamental. O que acontece? A terapia comportamental ela vai trazer como a criança, como a pessoa, ela deve se portar em determinados momentos onde ela estiver ali incluída no contexto social. Então, por exemplo, entender a relação de causa e efeito do comportamento. Vou dar um exemplo aqui, tá, gente? Porque a gente já está terminando. Mas, por exemplo, ele precisa entender, porque na hora que ele começa a raciocinar sobre o seu comportamento e sobre as consequências, ele consegue adquirir esse controle inibitório. Então, por exemplo, ele entender que todo comportamento tem uma consequência. Então, a gente trabalha muito assim, com histórias sociais. Era uma vez o Joãozinho. O Joãozinho, a mãe do Joãozinho falou para ele entrar para dentro de casa para almoçar. Mas o Joãozinho pulou a janela para subir na árvore, porque o Joãozinho queria subir na árvore. Só que o Joãozinho caiu da árvore e machucou. Entenderam? Então você traz... É importante você saber sobre a vida dele, porque você pode trazer histórias que são parecidas com coisas que ele faz, coisas que acontecem no dia a dia dele. Então, você percebeu aí que tem alguma questão que é bem funcional? Trabalha em história social. E aí você vai fazer ele, o cognitivo dele vai trabalhar e ele vai começar a pensar antes de ter aquele comportamento, porque ele vai pensar que existe uma consequência. Então isso é treino, gente. Treino comportamental. Isso, na verdade, é treino cognitivo comportamental. E a terapia comportamental, ela vai ajudar muito essa pessoa com TDAH, além das outras questões, de trabalhar as funções executivas, de saber lidar com frustração, de saber lidar com limites estabelecidos, né? Porque por ter uma impulsividade aí, a criança ela vai ter uma dificuldade de lidar com limites. Então, o terapeuta comportamental ele é muito importante nesse aspecto, né? Nesse momento, no tratamento dessa criança. Então, gente, às vezes... Tá, a criança tem TDAH, tomou remédio, está resolvido o problema? Não. Terapia é fundamental. Porque a terapia, ela vai fazer a longo prazo o efeito que é para a vida, entende? Depois de um tempo, às vezes nem medicamento vai precisar mais. Depende muito do caso, mas a tendência é essa, tá? O treino comportamental dá certo. Lembrando que para diagnosticar tem que ser uma equipe multiprofissional. O neuropsicólogo é fundamental nessa questão, a avaliação neuropsicológica, né? O terapeuta comportamental, o médico, enfim, é uma equipe para dar conta desse caso aí. Se tiver tudo tranquilo, faz um joinha assim para eu saber, tá, gente? Que aí eu vou contar a novidade para vocês, se não tiver nenhuma questão. Essa questão do TDAH, gente,
Porque assim, nós temos várias fases na nossa vida, né? Nós somos crianças, depois a gente cresce, adolescente, depois adulto. Cada fase da vida é uma forma diferente de lidar, né? A adolescência, por exemplo, vem aí a puberdade, aí tem a questão hormonal e por aí vai. Então, tem muito o que falar depois sobre adolescente, sobre adulto. Nossa, Priscila, eu tenho uma pessoa na minha casa que eu acho que ele é assim, eu acho que tem TDAH, né? Depois eu posso disponibilizar lá no Telegram, pessoal, uns PDFs falando sobre, são alguns manuais mesmo, né? Que trazem bem na prática essa questão do TDAH na vida adulta e por aí vai. Vou disponibilizar para vocês, tá bom? Bom, se não tem mais nenhuma pergunta, deixa eu explicar para vocês qual que é a minha novidade. Então, gente, tem um tempo que eu estou preparando um curso, sabe? Eu tenho tido muita necessidade de falar com algumas pessoas, muita gente vem, me pergunta e eu respondo, mas é muito difícil a gente orientar todo mundo e, né, graças a Deus eu tenho tido muito conhecimento, estudo, tem muito tempo que eu estudo e não existe nenhum curso que você faz e que te dá todas as armas para uma intervenção bacana, não existe. Né? Cada curso você pega um pouquinho, você aprende um pouquinho. Então, o que eu tive que fazer ao longo da minha vida profissional? Eu mesma criei uma forma de fazer a minha intervenção, digamos assim. Então, a partir de todos os cursos que eu fui pegando, que eu fui aprendendo, que eu fui, né, das pós-graduações que eu fiz, de curso profissionalizante que eu fiz, eu fui conseguindo me organizar para criar um jeito de fazer a intervenção e que graças a Deus tem dado muito certo. Dá certo, tanto lá para casa quanto para os meus pacientes, enfim. Então eu estou montando esse curso para poder disponibilizar para as pessoas. Então eu vou abrir a minha primeira turma em breve. E o que acontece? A novidade é que eu vou abrir um WhatsApp, um grupo do WhatsApp, e para essas pessoas que estão no grupo, que vão estar no grupo do WhatsApp, o curso vai ter um ótimo desconto, tá? Então, o curso é sobre intervenção, o nome do curso é Intervenção Nota 10, Método de Intervenção Nota 10, e eu tenho certeza que vai poder ajudar muita gente, porque é um curso que eu vou explorar todos os transtornos do neurodesenvolvimento e como trabalhar, como reconhecer e como fazer intervenção em cada transtorno. Então, eu espero e eu tenho certeza que vai ser muito bacana, tá? Então, essa era a minha novidade que eu queria contar para vocês. E torcendo aí, porque a questão do coronavírus, né? Na verdade, eu estou até adiantando esse curso por conta do coronavírus, porque muita gente está dentro de casa. Então, aí a gente pode aproveitar mais esse tempo para poder estudar, para poder, né, correr atrás do conhecimento e tal. Então, acho que vai ser muito bacana eu começar agora. Eu ia começar mais para frente, mas aí eu estou adiantando todo esse processo para começar esse curso o quanto antes, para trazer mais conhecimento e ajudar o máximo de pessoas que eu puder, tá bom? Então, espero que vocês, assim, contem comigo para tudo que vocês precisarem. Se tiver alguma outra dúvida, manda para mim no direct, fala comigo aí no Messenger, que eu vou tentando responder o máximo que eu conseguir, tá bom? Ah, tá. A minha ajudante aqui tá falando para eu poder lembrar de falar com vocês que eu vou disponibilizar o link do grupo do WhatsApp depois, tá? Até quinta-feira. Vamos marcar assim. Amanhã já eu consigo? Ah, então amanhã, gente. Amanhã eu consigo. Porque eu tendo esse pessoal no WhatsApp, são vocês, né? São as pessoas que me acompanham. Aí eu queria dar esse presente para vocês, né? De fazer esse descontaço para vocês, tá bom? Então tá, é isso. Então, qualquer novidade a gente vai conversando aqui, tá bom? Um abraço, espero que vocês tenham gostado aí dos conteúdos da live, tá? Um beijo, até a próxima live. Tchauzinho!